Você já viu alguém rir no pior momento da vida de outra pessoa? Não um sorrisinho. Não uma risada contida. Uma risada alta, de verdade. Aquele tipo de risada que diz: eu venci. E você não tem nada. Foi exatamente isso que aconteceu com Linnea. Ela tinha 38 anos, sentada diante do homem que havia amado por mais de uma década. Os papéis do divórcio estavam ali, sobre a mesa, entre os dois. E quando ela pegou a caneta, quando a mão dela tremia, quando os olhos estavam cheios de lágrimas que ela se esforçava tanto para esconder, o marido dela, Eric, olhou para ela, e riu. Ele realmente riu. E naquele instante, Linnea sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos seus pés. Ela se sentiu pequena. Sentiu-se quebrada. Sentiu-se invisível. Mas aqui está a questão. Aquela risada cruel, fria e sem coração, foi a última vez que Eric riu dela. Porque o que aconteceu depois, ninguém viu chegar. Nem Eric. Nem a nova namorada dele, Anja. Ninguém. E quando a poeira finalmente baixou, Linnea já não era mais a mulher que chorava àquela mesa. Ela era a mulher vivendo em uma mansão. E Eric? Ele ficou completamente em silêncio. Agora, antes de eu te conduzir por essa história, quero dizer apenas uma coisa, do fundo do meu coração. Se esse tipo de história toca você profundamente, se você sente algo ao ouvir sobre alguém se levantando do momento mais sombrio, por favor, aperte agora mesmo o botão de se inscrever. Porque eu desejo, de verdade, tudo de melhor para a sua vida. Que cada dia traga paz, amor e toda a felicidade que você merece. Agora, deixe-me levar você de volta ao começo de tudo. Linnea cresceu em uma pequena e tranquila cidade da Suécia. Ela não era uma pessoa barulhenta. Não era do tipo que entrava em um ambiente exigindo atenção. Ela era silenciosa, gentil, bondosa. E acreditava, com todo o coração, que o amor deveria ser suficiente. A mãe dela, Solveig, a criou assim. Solveig era uma mulher que já tinha conhecido sua própria cota de sofrimento. Ela perdeu o pai de Linnea quando Linnea ainda era muito jovem. E, apesar de tudo o que viveu, Solveig nunca deixou que a amargura tomasse conta. Trabalhou duro todos os dias. Criou a filha com carinho e esperança. E sempre dizia a mesma coisa para Linnea. Dizia: minha querida, não importa o que a vida faça com você, nunca deixe ninguém fazer você esquecer quem você é. Linnea carregou essas palavras consigo por onde passou. Mas quando conheceu Eric, ela era jovem. Estava apaixonada. E por muito tempo, acreditou sinceramente que aquelas palavras não se aplicavam a ela. Porque Eric, no começo, parecia tudo o que ela sempre quis. Ele era encantador. Confiante. Sorria para ela de um jeito que a fazia se sentir a única pessoa no mundo. Eles se casaram quando Linnea tinha 27 anos. E nos primeiros anos, a vida parecia perfeita. Tinham uma casa juntos. Tinham sonhos juntos. Linnea acreditava, com todo o coração, que aquilo era para sempre. Mas a vida, como muitos de vocês já sabem, nem sempre cumpre suas promessas. E as rachaduras no casamento deles não surgiram de uma vez. Começaram pequenas. Tão pequenas que Linnea nem percebeu no início. Eric começou a mudar. Devagar. Silenciosamente. Do mesmo jeito que uma estação muda sem você perceber, até que um dia você olha para fora e tudo está diferente. Ele parou de ouvi-la como antes. Parou de perguntar sobre o dia dela. E quando ela tentava falar com ele, falar de verdade, ele a dispensava com um gesto. Como se as palavras dela não importassem. Como se ela não importasse. E Linnea, sendo a mulher gentil e paciente que era, continuou tentando. Continuou esperando que talvez amanhã fosse diferente. Talvez amanhã ele voltasse para ela. O Eric por quem ela se apaixonou. Mas esse Eric já tinha ido embora. E o homem que tomou o seu lugar não se importava nem um pouco com Linnea.
E em breve, muito em breve, Linnea descobriria o quão profunda aquela traição realmente era. Foi numa noite de terça-feira que Linnea descobriu. Ela havia chegado mais cedo do trabalho naquele dia. Algo parecia errado dentro do peito dela, como um peso enorme que ela não conseguia explicar. E quando atravessou a porta da frente, a casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Eric não estava lá. Mas o celular dele estava. Estava ali mesmo, em cima da mesa da cozinha, com a tela voltada para cima, ainda acesa. E Linnea, ela não pretendia olhar. De verdade, não pretendia. Mas uma mensagem tinha acabado de chegar. E o nome na tela era Anja. Naquele momento, Linnea não sabia quem era Anja. Mas as palavras daquela mensagem, aquelas palavras diziam tudo o que ela precisava saber. Não era uma mensagem entre amigos. Não era casual. Era íntima. Era o tipo de mensagem que nenhum marido deveria jamais enviar para outra mulher. E naquele único instante, tudo o que Linnea acreditava sobre o seu casamento, tudo o que ela tinha sustentado por tantos anos, se despedaçou. Como o vidro caindo no chão. Ela ficou ali, naquela cozinha, completamente imóvel, e sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não apenas o coração. Algo mais profundo do que isso. Algo que tinha a ver com confiança. Com fé. Com a ideia de que a pessoa com quem você divide a vida inteira nunca, jamais, faria algo assim com você. Mas Eric fez. E vinha fazendo isso há muito tempo. Linnea descobriu depois, por meio de sua melhor amiga Maja, que Eric e Anja estavam juntos havia quase 8 meses. 8 meses. Isso significava que todas aquelas noites em que Eric chegava tarde sem um motivo real, todos aqueles fins de semana em que ele simplesmente desaparecia sem uma explicação adequada, agora tudo fazia sentido. Cada mentira que ele contou, uma após a outra, tudo se encaixava perfeitamente. E Maja, abençoe o coração dela, foi quem finalmente contou toda a verdade a Linnea. Porque Maja tinha visto os dois juntos. Ela tinha visto Eric e Anja em um restaurante certa noite, sentados muito próximos um do outro, rindo baixo, olhando um para o outro daquele jeito que duas pessoas olham quando estão profundamente envolvidas em algo que querem desesperadamente esconder do resto do mundo. Maja hesitou por semanas antes de finalmente contar a Linnea. Ela não queria ser a pessoa a entregar um tipo de dor tão grande a alguém que ela amava tanto. Mas ela sabia, no fundo do coração, que Linnea merecia saber a verdade. E quando finalmente contou, sentada no sofá de Linnea numa noite silenciosa, segurando a mão dela com muita força, Maja disse: "Sinto muito, Linnea. Eu tentei tanto encontrar outra explicação. Mas não existe." E Linnea apenas ficou ali. Em silêncio. Completamente imóvel. Olhando para a parede do outro lado da sala. Sem chorar. Ainda não. Apenas tentando processar tudo. O homem em quem ela confiou a vida inteira. O homem com quem construiu um lar. O homem que segurou a mão dela no dia do casamento e prometeu para sempre com um sorriso no rosto. Ele vinha mentindo para ela havia meses. E aqui está o que torna essa história ainda mais difícil de entender. Quando Linnea finalmente confrontou Eric sobre tudo, ele não negou. Não abaixou os olhos com vergonha. Não pediu desculpas. Não implorou por perdão. Ele apenas olhou para ela, diretamente nos olhos, e disse: "Eu não estava feliz, Linnea. Não sou feliz há muito tempo." Como se a infelicidade dele lhe desse todo o direito do mundo de destruir a vida dela assim. Como se a dor dela não significasse absolutamente nada para ele. E foi naquele momento, meus amigos, que Linnea soube, no fundo dos ossos. Aquele casamento tinha acabado. E ela precisava deixá-lo ir. Então, se você está sentindo algo agora, se essa história está tocando fundo no seu coração, por favor, deixe seu like para mim. Porque histórias como essa nos lembram que nenhum de nós está realmente sozinho na nossa dor. Agora deixe-me contar o que aconteceu em seguida. Porque é aqui que a história realmente começa a mudar. Os papéis do divórcio foram assinados numa fria manhã de março.
Linnea estava sentada no escritório do advogado, com as mãos calmamente cruzadas sobre o colo. Eric estava sentado à sua frente, com um ar entediado. Como se aquilo fosse apenas mais uma tarefa qualquer do dia dele. E quando Linnea pegou a caneta, quando a manteve suspensa sobre o papel, sua mão tremeu só um pouco. Não porque estivesse triste. Não mais. Mas porque, finalmente, estava deixando ir algo que havia segurado por tempo demais. E foi então que aconteceu. Eric olhou para ela. E riu. Um riso verdadeiro. Do tipo que enche a sala. O advogado se remexeu desconfortável. Até a assistente ali perto desviou o olhar. Mas Eric não se importou. Ele se recostou na cadeira e riu como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada da sua vida. E naquele momento, Linnea ergueu os olhos e olhou para ele. Seus olhares se cruzaram. E ela não chorou. Simplesmente assinou seu nome naquele papel devagar. Com cuidado. Colocou a caneta sobre a mesa. E saiu sem olhar para trás. Agora, é aqui que a maioria das pessoas acha que a história termina. Uma mulher se divorcia. Ela perde tudo. Ela desmorona. Mas Linnea não desmoronou. Porque naquela noite, quando voltou para o pequeno apartamento para o qual havia se mudado, ela se sentou na beira da cama. E, pela primeira vez em anos, não pensou em Eric. Pensou em si mesma. Pensou na mulher que sua mãe, Solveig, a criou para ser. Ela se lembrou daquelas palavras. Nunca importa o que a vida faça com você, nunca deixe ninguém fazer você esquecer quem você é. E algo mudou dentro dela. Algo silencioso, mas poderoso. Como uma porta se abrindo depois de ficar trancada por muito tempo. Na manhã seguinte, Linnea ligou para Maja. E disse: Eu vou mudar a minha vida, Maja. Vou mostrar a todos do que eu realmente sou capaz. E Maja, sem hesitar, respondeu: Eu estava esperando você dizer isso. Foi Maja quem apresentou Linnea a Axel. Axel era um empresário de sucesso em Estocolmo. Ele era calmo. Sábio. E acreditava nas pessoas mesmo quando elas não acreditavam em si mesmas. Quando Linnea o conheceu pela primeira vez, estava nervosa. Não se sentia alguém que merecesse estar sentada diante de um homem como Axel. Mas Axel viu algo nela. Viu a força que ela vinha escondendo. Viu o fogo que Eric tentou apagar com tanta determinação. E decidiu ajudá-la. Tornou-se seu mentor. Guiou-a nos negócios, nas finanças, em tudo. E Linnea trabalhou mais duro do que jamais havia trabalhado na vida. Estudou. Aprendeu. Cometeu erros. Mas toda vez que caía, se levantava de novo. E, lentamente, mês após mês, sua vida começou a se transformar. Em 2 anos, Linnea havia construído algo extraordinário. Um negócio crescendo mais rápido do que qualquer um esperava. E com isso veio uma vida que ela jamais ousou sonhar. E então, um dia, ela se mudou para uma mansão. Uma mansão de verdade. Linda. O tipo de casa que Eric nunca teria sido capaz de lidar. E quando a notícia chegou até Eric, quando ele soube onde Linnea estava morando agora, ele ficou em silêncio. Completamente em silêncio. O homem que riu dela naquele escritório de advocacia. O homem que achou que ela iria se quebrar. Ele não tinha mais nada a dizer. E Linnea não precisava que ele dissesse nada. Porque ela já tinha dito tudo. Não com palavras. Mas com a própria vida. E se você perguntar a Linnea hoje como ela se sente, ela dirá algo simples. Ela dirá: Eric riu de mim no pior dia da minha vida. Mas aquele riso me deu o combustível para construir a melhor vida que eu já tive. E essa, meus amigos, é a forma mais bonita de vingança que existe. Não há que destrói alguém. Mas é que te eleva tão alto que ninguém jamais consegue olhar para você de cima outra vez. Então, se esta história tocou o seu coração, aperte o botão de se inscrever.
Porque existem muitas outras histórias como está esperando por você. Histórias de força, de esperança, de pessoas que se recusaram a deixar o mundo quebrá-las. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, não importa onde você esteja agora, nunca é tarde demais para escrever uma nova história para si mesmo.